Em Gênesis capítulo 12, Deus faz um chamado para Abraão. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ele aparece a Abraão e diz para ele: eu te chamei, eu te escolhi. Larga tudo, deixa tudo e vá para onde eu te mostrarei. E ele fez uma promessa. A promessa que Deus fez para Abraão é que te farei uma grande nação. Te darei descendências como o pó da terra e como a estrela dos céus. Descendência se remete a filhos. Deus, desde o início, ele tinha feito uma promessa para Abraão. E dentro dessa promessa se encontrava ter um filho. Entenda, Deus fez uma promessa, mas a mulher dele era cega. A mulher dele não tinha condições de ter a promessa que o Senhor havia prometido para ele. A primeira coisa que o Senhor já começa falando comigo, com você: não queira entender a promessa de Deus. Não queira entender como vai acontecer, como vai suceder, como a porta vai abrir, como vai acontecer. Se Deus te fez a promessa, acredita, creia, pois ela vai acontecer. E Deus havia feito uma promessa para Abraão, que ele se tornou Abraão, mas no primeiro momento ele se chamava Abrão. E ali Deus fez essa promessa. Em Gênesis capítulo 15, versículo 2, declara que passaram-se alguns anos e a promessa que o Senhor havia feito para aquele homem de Deus havia acontecido? Não tinha acontecido. Haviam passado algumas questões e nada que Deus prometeu aconteceu. E começou dentro do coração daquele homem trazer preocupação, angústia, medo. Entenda, se coloque no lugar. Deus te fez uma promessa, mas ela passa anos e anos e não acontece. E o tempo nos machuca de tal forma que muitos ficam descrentes. Muitos perdem a fé. Muitos param de orar. Muitos largam a promessa. E assim aconteceu no coração daquele homem chamado Abraão. Recebeu uma promessa, mas o tempo estava angustiando. E a Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão e disse: não temas, Abraão, não temas. Se encontra em Gênesis 15. Se você ler na sua casa, o Senhor aparece para Abraão e disse: não temas, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. E quando Deus disse aquilo, não temas, olha o que Abraão disse. Ele disse: Senhor, se o Senhor é comigo, por que eu não tenho filho? Será que o meu herdeiro será o Damasceno de Eliezer? Deus disse a ele: não será o seu herdeiro, mas aquele que você gerar. Entenda, Deus havia feito uma promessa, passaram-se anos, e essa promessa não se cumpriu. O coração daquele homem se angustiou. O Senhor apareceu para ele e disse: não temas, não angustie o teu coração. E aí ele falou: como eu não vou temer? Como eu não vou me angustiar? Se o meu herdeiro vai ser um servo meu, e o Senhor havia me prometido um filho. E quantos estão nessa situação hoje? Você recebeu uma promessa, uma revelação de um pastor, ou você crê na palavra e é um homem de Deus e crê na promessa que Deus te fez, e você fala: mas não acontece, nada está saindo do papel, e a tua alma está angustiada. E o mesmo que Deus disse para Abraão, Ele te diz nessa noite: não temas, porque o seu fim não será desse jeito. Não temas, porque o que eu te prometi irá acontecer em nome de Jesus. Tem momentos na nossa vida que nós ficamos angustiados, nós ficamos tristes, nós ficamos preocupados. Isso não quer dizer que você não é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso quer dizer que as dificuldades e as lutas estão de alguma forma tentando te tirar da presença e da fé.
Mas hoje o Senhor me traz aqui como um profeta e um homem de Deus para te dizer: não temas, porque aquele que fez a promessa é fiel e justo para concretizar, para cumprir na sua vida. E ali o Senhor falou com aquele homem de Deus. O Senhor revelou a promessa e reafirmou a promessa. E em Gênesis capítulo 16 passaram novamente alguns anos, e ainda Saraí e Abraão não tinham tido um filho. E ali Saraí resolveu dar um jeitinho brasileiro. Quem conhece o que é jeitinho brasileiro? O que é jeitinho brasileiro? É tentar burlar, é tentar fazer de uma forma para que você chegue no resultado sem necessariamente estar de acordo com o que é correto, com o que é certo. Deixando mais claro, é você buscar a tua vitória, a tua bênção, de uma forma que não é a forma que Deus quer para você, por um caminho que não é que você deve seguir. A palavra de Deus diz em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor e nem sofrimento. Mas e quando a gente adquire uma bênção através do mundo e das nossas forças? Acrescenta o que na sua vida? Dor e sofrimento. E você acha que quando Saraí pegou a sua serva Agar, entregou para o seu marido para ter um filho, trouxe o que? Bênção ou dor e sofrimento? Sabe o que está acontecendo na vida de muitas pessoas? Sabe essa dor, esse sofrimento, essa angústia? Foi porque você tentou dar um jeitinho brasileiro. Oh, Deus. Parece brincadeira, mas foi porque você tentou usar a força do seu braço. Ter o prazer, não de acordo com o que a Bíblia nos demonstra, nos ensina, mas ter o prazer de acordo com o que o mundo ensina. Chegar no resultado, não através do esforço, do trabalho, do crescimento, do desenvolvimento, mas com um jeitinho brasileiro, passando a perna em um, mentindo, fazendo coisas que você pode até chegar no benefício. Mas a palavra de Deus diz: a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Mas as bênçãos que você pega do jeitinho brasileiro, vai trazer dor, vai trazer sofrimento, confusão, contenda e males. E o que aquela mulher Saraí fez? Achou que estava trazendo uma bênção para a tua casa, mas ela trouxe o que para a casa dela? Contenda, briga, discórdia, tristeza. Até hoje tem confusões da geração de Ismael. Por quê? Porque ela não esperou em Deus, ela não confiou em Deus, ela não creu e esperou a promessa. O Senhor começa a dizer especificamente para algumas pessoas: sabe aquele desejo, o sentimento que você tomou? Eu vou fazer do meu jeito mesmo, eu vou fazer, acabou e vai dar certo. Para com isso. Repense. Não vai ser na força, não vai ser do seu jeito. Você não vai adquirir isso da forma que você está pensando que vai conseguir. Isso vai trazer maldição para a tua vida. Isso vai trazer angústia, tristeza. Quantas são as pessoas que você conhece que tentaram fazer da forma dela e como estão? Elas até conseguiram o dinheiro, elas até conseguiram o prazer, elas até chegaram em um posto que ela queria, mas o que ela tem? Ela tem paz na casa dela, ela tem satisfação, ela tem prazer, tranquilidade, mas não, ela tem angústia, ela tem ausência de paz, ela não consegue estar feliz consigo mesma, porque ela conseguiu a bênção que ela queria, mas não foi da maneira certa, não veio de Deus, mas veio de uma maneira que traz dor e sofrimento. Mas aquela mulher, Saraí, tomou aquela atitude por quê? Porque o tempo angustiava. Sabe quando a gente faz a besteira? É quando demora, bate tanto no nosso coração a angústia,
e a gente fala, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que tomar uma atitude. E aí nessa hora você faz o que não deveria. Se o Senhor está dizendo isso, é porque Ele está tocando no teu coração e dizendo, não vai ser do seu jeito, não vai ser na sua hora, não vai ser com a sua força, mas vai ser no tempo de Deus, no jeito de Deus, na hora de Deus, e a bênção do Senhor, quando você receber, ela não vai trazer dor, ela não vai trazer sofrimento, mas ela vai te trazer um enriquecimento e não irá te acrescentar dor. O que Deus tem preparado para você não é uma bênção que você pega com essa mão e perde. Não é algo que vai durar uma semana, um mês, um ano. Não é uma bênção que daqui a um tempo vai te trazer sofrimento e angústia. Mas o que o Senhor tem preparado para mim, para você, é algo duradouro, é algo que vai trazer felicidade, é algo que vai trazer paz. O Senhor está dizendo, seja na área sentimental, seja na área profissional, financeira, ministerial, não importa o setor que você está precisando, o Senhor está dizendo que o tempo da promessa vai chegar, mas não faça do seu jeito, mas espera o jeito de Deus. Glória a Deus, aleluia. E diante de todo esse sofrimento e angústia, a palavra de Deus declara que Saraí tomou aquela atitude. E continuando em Gênesis 18, 10, a Bíblia declara que depois desses acontecimentos, apareceu 2 anjos a Abrão e disseram, daqui 1 ano voltarei em sua residência, e sua mulher dará à luz a um filho. Sara estava ouvindo, e no seu interior ela riu. Disse o Senhor a Abrão, acaso há algo demasiadamente difícil ao Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei, e Sara terá um filho. Olha só a angústia, a tristeza, Sara aí tomando a atitude que não deve. Quem aparece? O Senhor, através de 2 anjos. O Senhor está aparecendo aqui para você. O Senhor está usando a minha vida para dizer o que Ele quer conversar com você. Aleluia. E aqueles anjos apareceram a Saraí, que se tornou Sara, e Abrão, que se tornou Abraão, e disse, daqui a 1 ano você vai conceber. Sara não estava ali naquele ambiente da conversa, mas ela ouviu. E sabe o que ela fez? No seu interior ela riu. Por que ela riu? Porque ela não acreditava que aquilo poderia ser possível. Você está entendendo a luta e a dificuldade para ter esse filho? Ela já não acreditava, porque ela era estéril. E ambos eram fartos de idades. Abraão teve um filho com 100 anos. Como naquela condição eles poderiam crer que poderia ter um filho? Às vezes é você olhando para a sua vida. Você olha tantas situações e circunstâncias negativas que às vezes você até questiona a promessa de Deus. Você até questiona, será que vai acontecer? Olha como eu estou. Olha a minha situação. Olha as minhas condições. Será que vai acontecer? O Senhor está dizendo, vai acontecer porque foi eu que te prometi. Às vezes você está como Sara, no seu interior, descrente, incrédulo, porque você observa as circunstâncias da tua vida e você não vê possibilidades que dá certo. Mas o Senhor está dizendo, foi Ele que te prometeu? Foi? Se Ele te prometeu, você não tem que achar nada, você não tem que pensar nada. Aquele que te prometeu, Ele vai abrir a porta, Ele vai colocar a pessoa certa, Ele vai dar o escape, Ele vai dar a saída, Ele vai dar a providência, Ele vai fazer acontecer em nome de Jesus. E a palavra do Senhor declara que ali o Senhor disse,
Será que há algo demasiadamente difícil para Deus? Grande Deus. Às vezes você olha e você fala, mas isso daí é difícil de acontecer. Sabe aquela pessoa que você olha e ela está fora da presença de Deus, você olha a vida dela, a conduta dela, e você fala, é mais fácil fulano se converter do que ela. Você olha para a sua situação financeira e Deus te fez uma promessa que Ele te entregaria uma empresa, Ele te entregaria um lugar, Ele te entregaria alguma coisa específica, e você fala, olha a minha vida, está faltando dinheiro para pagar o aluguel de casa, eu perdi o emprego, eu estou doente, olha a minha situação, como que isso pode acontecer? O Senhor, através dessa palavra, declara, será que há algo demasiadamente difícil para Deus? Será que tem alguma coisa que Deus não possa realizar, que Deus não possa fazer, que Deus não possa edificar, que Deus não possa mudar? Tem algo que impeça o poder de Deus? Mas às vezes eu e você, com as nossas incredulidades, bloqueamos e fazemos Deus ser inábil e sem poder na nossa vida. O Senhor está dizendo que tem pessoas aqui que Deus tem poder de mudar o seu cativeiro, a tua história, a tua situação, mas você tem que tirar essa incredulidade do teu coração. Você tem que começar a crer que aquele que te prometeu, Ele é fiel para agir na tua vida. Você tem que começar a crer que Ele está contigo. Mas olha a situação que Abraão e Sara estavam. Era uma situação fácil? Tem alguma situação de vocês aí que é tão difícil quanto a de Abraão? Ele tinha 100 anos, a mulher dele era estéril, misericórdia. Deus santo. Mas Deus tinha uma promessa. Nós não iremos morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Diga glória a Deus e uma salva de palmas para Deus. E ali a situação era extremamente difícil. Mas novamente o Senhor apareceu e reafirmou, vai acontecer. E Ele está reafirmando, sabe aquilo que eu te prometi? Vai acontecer. Em Gênesis capítulo 25 declara que passando um tempo determinado, a Bíblia declara que visitou o Senhor a Sara. E como Deus havia prometido, aconteceu. Sara concebeu Isaque. Sara e Abraão recebeu a promessa de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A promessa de Deus se cumpriu na vida de Sara e Abraão. E o Senhor está falando. Pode estar difícil, pode você estar se arrastando, mas a promessa que eu te fiz vai acontecer em nome de Jesus. Foi fácil a promessa se concretizar na vida de Abraão? Foi luta, gente. Você acha que vai ser fácil a tua vitória? Você acha que vai ser fácil a tua bênção, a tua promessa? Tudo que é bom é difícil, cara. Você já viu algo bom ser barato demais? Não é. Por quê? Porque tem o seu valor. E se você quer a tua promessa, eu falo sim, porque depende de você. Se você crê na tua promessa, se você aceita essa promessa na tua vida, vai ser luta. Vai ser madrugada de oração. Vai ser jejum. Vai ser vir nos cultos diariamente. Vai ser uma pessoa fiel nos dízimos, nas ofertas. Vai ser uma pessoa que, se tem a possibilidade, sobe um monte para orar. Usa as ferramentas espirituais para se manter firme e tomar posse da promessa. Não vai ser fácil. Vai ter dias que você vai pensar em largar tudo. Vai ter dias que você vai pensar em desistir. Mas nesse dia lembre que aquele que te fez promessa, Ele é fiel para cumprir. E agora nós entramos realmente na palavra.
isso foi a introdução para você entender a luta que foi para aquele homem Abraão e aquela mulher Sara ter Isaac. Foi fácil. Eles amavam aquele filho como a melhor coisa. Eles colocavam Isaac numa redoma de ouro, porque foi difícil. Sabe quando você consegue aquela casa, mas na dificuldade você fala, meu Deus, foi difícil, mas ó, glória a Deus. Sabe quando você consegue aquele carro, aquele trabalho, aquele celular que você queria, caríssimo, e você fala, deixa eu tomar cuidado aqui, ó, nem toca. Não toca para não quebrar. Você faz isso por quê? Tem valor. Imagine o valor que Isaac não tinha. Se olhava feio para Isaac, e teve uma ocasião que o filho de Agar teve confusão com Isaac. Qual foi o fim? Mandaram Agar e Ismael embora de casa. Você vê a situação. Aquele filho ali foi luta, foi trabalho. E aí a Bíblia, como nós lemos em Gênesis 22, versículo 1, 2 e 3, diz que ali constituiu e concebeu um filho chamado Isaac. Em Gênesis 22, 1, 2 e 3, que nós lemos, Deus provou a Abraão. Oh, Senhor. Deus prova a Abraão e disse, toma o seu filho, o teu único filho, vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali o holocausto. Levantou Abraão pela manhã, de madrugada, cortou a lenha e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Meu Deus, não podia pedir outra coisa? Não podia ter pedido um carro dele, uma carroça, que eu acredito na época. Não podia ter pedido dinheiro, um boi, uma vaca. Podia pedir qualquer coisa. Mas olha o que Deus pediu. Deus pediu o que mais ele buscava. O que mais era importante para ele. Aí você fala, mas para que isso, Senhor? Logo meu filho. E o que Abraão fez? Ele questionou? Ele discutiu? Ele levantou de madrugada e obedeceu o que Deus estava solicitando. Sabe por que Deus falou aquilo para ele? Ele queria entender na onde estava o coração de Abraão. Porque ele queria tanto aquele filho, que ele poderia ter colocado o seu coração no seu filho e ter tirado o coração de Deus. E quantas são as pessoas que a gente vê que vai e volta da igreja, vai e sai, entra e sai, por quê? Porque quando conseguem algo que queria, elas colocam o seu coração no quê? No que tem valor para ela. E coloca o nosso Senhor Jesus em segundo plano. Ali, o Senhor não queria tirar nada de Abraão. O Senhor não quer tirar nada de você. Mas Ele quer saber onde está o seu coração. Deus tinha preparado algo muito maior para Abraão. Deus não queria só entregar um filho. Deus queria fazer o nome dele maior, só não maior do que o de Jesus, mas maior do que todos. Deus queria entregar uma geração, a descendência, através de Abraão. Ele é o nosso pai na fé, porque Deus pegou através dele, pela fé de Abraão, enxertou na videira, e ali ele passou a ser filho de Deus. E o Senhor está dizendo que todos nós que éramos gentios, através da fé, nós podemos ser salvos e receber a graça. Nós não somos salvos por méritos ou porque nascemos judeus. Não, nós somos salvos pela graça de Jesus através da fé. E quem foi o primeiro que teve fé? Abraão. Deus tinha um propósito muito maior do que um filho. Mas Deus ele queria saber se poderia cumprir esse propósito na vida de Abraão. Sabe, às vezes algumas coisas que acontecem na sua vida é Deus provando para ver se Ele pode te entregar o que Ele quer. Quantos nós já vimos aí no meio artístico, gospel, que Deus entrega grandes coisas, o que acontece com as pessoas? Se distraem. Isso demonstra o quê? Que elas estavam preparadas para receber o que o Senhor tinha para elas. Na verdade, Deus só entregou um pouquinho. Ele queria entregar muito mais, mas Ele não pôde entregar, porque a pessoa caiu no primeiro degrau. Essas pessoas que chegaram em postos muito grandes, a gente acha, nossa, elas chegaram no melhor. Não, Deus tinha muito mais.
Deus queria usar a vida delas para alcançar muito mais gente, fazer muito mais. Mas Deus, na primeira prova, o que aconteceu com elas? Elas preferiram o quê? Os seus prazeres, os seus deleites, a sua honra, do que o Senhor. E Deus, ele queria saber: Abraão, será que realmente o seu coração está em mim, ou agora está no seu filho? E eu te faço essa pergunta: será que realmente seu coração está alicerçado no quê? Será que o seu coração está alicerçado em Jesus? Ou está alicerçado em qualquer outra coisa? Porque se o teu coração estiver alicerçado em qualquer outra coisa, você vai sair da igreja. Mas pastor, você está falando que eu vou sair da igreja? Vai. Porque quando porventura acontecer alguma coisa com aquilo que é mais valoroso, você vai falar: para que serve para a igreja? Para que eu estou na igreja? Se o que eu mais quero, não tenho, perdi. Porque Deus não curou? Porque Deus não libertou? Porque Deus não amparou? Porque Deus não abriu a porta? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o seu coração não está em Cristo, está em qualquer coisa, menos em Cristo. O Senhor tinha muita coisa preparada para Abraão. O Senhor tem muita coisa preparado para a tua vida, mas Ele só vai poder concretizar se o seu coração estiver em Jesus Cristo. Sabe aquela oração que você está fazendo, aquela petição que você está fazendo? O Senhor está dizendo: eu já te ouvi, eu já te escutei, mas eu estou preparando o teu caráter, eu estou preparando o teu coração, para que quando eu te entregue, não seja maldição, mas seja bênção. Se o teu coração estiver preparado, quando Deus entregar a promessa, vai ser bênção, e Ele vai cumprir o que Ele tem na tua vida. E ali a palavra diz que Deus provou o coração de Abraão. E a Bíblia diz que levantou Abraão pela manhã, de madrugada, cortou a lenha e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 5 de Gênesis 22. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui, e terminando nós de adorar a Deus, retornaremos. Glória a Deus, aleluia. Mas como que Abraão pode falar uma coisa dessa? Deus tinha falado que ele teria que sacrificar o filho dele. E quando perguntaram para ele: o que vocês vão fazer lá? Ele falou: não, nós vamos adorar e vamos voltar todos nós. Tem lógica uma coisa dessa? Deus tinha pedido para ele sacrificar o seu filho. Mas quando ele disse, ele falou: meu Deus é misericordioso, e Ele vai providenciar um socorro, Ele vai providenciar um escape. Ele tinha uma fé. Por isso que a Bíblia diz que Abraão tinha esperança contra a própria esperança. Porque ele não tinha como ter esperança, porque Deus havia falado que iria morrer Isaac, teria que sacrificar, mas ele tinha fé que a promessa de Deus não ia cair no chão. Ele tinha uma fé que Deus tinha prometido um filho, e Deus não tomaria o filho dele. O Senhor está dizendo que você tem que esperar contra a própria esperança. Meu Deus! O que é esperar contra a própria esperança? É quando você já não tem mais esperança, é quando você não vê mais saída, mas mesmo assim você espera. Deus, aleluia. É uma coisa tão louca, por isso que o povo do mundo fala assim: é doido. É quando está tudo perdido, mas você ainda diz: eu creio que o meu Redentor vive e Ele se levantará. Glória a Deus, aleluia. É quando está tudo perdido, mas você vai estar falando: Deus vai dar vitória, Deus vai dar resposta, Deus vai dar socorro, Deus vai abrir a porta. Vai acontecer, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Isso daí tem que ser a nossa fé. Esperar contra a própria esperança. Mas é loucura isso, né? Ele não tinha nenhuma esperança, mas ele esperava que alguma coisa ia acontecer. Ele está falando isso para você. Você não vai saber como que vai acontecer, como vai agir, mas você tem uma esperança que Deus vai fazer. E a palavra continua dizendo no versículo 6, 7 e 8 de Gênesis 22. A Bíblia declara que Abraão pegou a lenha, pegou o seu filho Isaac,
tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Falou Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu Deus! Por que o filho dele vai fazer uma pergunta tão difícil? Imagine, aquele homem de Deus levando, só tinha Abraão e Isaque. A Bíblia diz que Abraão tinha pegado fogo, cutelo, estava tudo preparado. Mas eu acho que Isaque olhava para um lado, olhava para o outro e dizia: mas tem alguma coisa errada. O que nós vamos sacrificar? O que nós vamos entregar, Senhor? Tem fogo, tem lenha, tem cutelo, mas cadê o cordeiro? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Meu Deus, que fé! Difícil nós ter uma fé dessa, né? O filho perguntou: mas cadê o cordeiro? E ali Abraão só disse: Deus proverá um cordeiro para si mesmo. Meu Deus, uma oferta só é aceita se nós preparamos. Nós temos que preparar, vamos colocar nos dias atuais, uma oferta financeira. Você separa na sua casa uma nota, ou traz o cartão, ou faz o bicho, você separa e entrega o que vem de você para Deus. Mas olha a fé de Abraão: Deus vai trazer, entregar o cordeiro para si mesmo. Então Deus estaria ofertando o holocausto para você mesmo. Que lógica é essa? Porque quando nós ofertamos algo de nós para outra pessoa, para Deus. E ali não ia ser ninguém que ofertar, Deus iria ofertar para Ele mesmo o holocausto. E ele disse: Deus proverá. Sabe qual é a palavra que você vai ter que dizer a partir de hoje, quando tudo está dando errado? Quando você não vê mais saída e te perguntam: mas e aí, o que você vai fazer? E aí, o que você vai fazer? Olha a tua vida. Você vai falar: Deus proverá. Eita glória! O Senhor está dizendo que a partir de hoje a tua resposta vai ser: Deus proverá na minha vida. Uma salva de palmas para Jesus. É essa fé que você vai ter que ter e eu tenho que ter. A gente está vendo tudo misericórdia. Você não sabe, você não tem nem palavras para expressar isso. Mas você vai dizer: Deus vai prover. Aleluia. E ele fez isso. Ele creu nisso. E a Bíblia, no versículo 9, diz: chegaram ao lugar que Deus falou a Abraão. Edificou um altar, colocou a lenha e amarrou Isaque. Olha só a situação, começa a refletir na sua mente, imaginar isso. Deus pegou Isaque, preparou ali a lenha, colocou Isaque, amarrou Isaque, preparou tudo. Estava com o cutelo na mão, tudo pronto. Meu Deus, e Deus lá, só vendo. Deus espera até o último. Porque tem pessoas que têm fé até o começo. Tem pessoas que têm fé até o meio do caminho. Mas quando chega, aperta mesmo o calo, aí ela faz o quê? Para mim não dá para ser crente não. Esse negócio de crente não é para mim não. Ela já dá para trás. Então Deus começou a esperar até o último. Aí algumas pessoas falam: mas misericórdia, Deus, Ele faz isso com a gente. Ele espera para saber realmente qual é o seu coração. Porque quando está tudo indo bom, todo mundo é crente, gente. Quando está com dinheiro no bolso, é cristão. Quando está com um bom relacionamento, a empresa prosperando, a igreja lotada, oh, glória a Deus, todo mundo. Mas quando porventura o dinheiro some, a doença chega, o relacionamento não está bom, a igreja não está como queria, cadê o homem de fé? Cadê o cristão?
muitos desaparecem. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Estava tudo preparado. Quando Abraão, ele estava pronto para consumar o ato. Abraão tinha pegado o cutelo. E na hora que ele estava descendo o cutelo, um anjo gritou. O anjo não apareceu. Aleluia. O anjo gritou. Por que ele gritou? Porque o negócio estava quase perdido. Grande Deus. Já estava quase cortando o filho. E aí apareceu um anjo dizendo: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço, porquanto agora eu sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus santo. Olha só, Oh, maravilhoso. estava quase o pescocinho do menino tirado. E aparece o anjo gritando: Abraão, não para com isso. Eu já vi você é homem de Deus. Eu já vi que você não negou. Eu já vi que você crê. Eu já vi que você é obediente. É isso que o Senhor quer ver em você e em mim. Ele quer ver você passando pela pior situação, dizendo: louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Eu creio no meu Deus. Ele quer isso de nós. Mas ele esperou até o último. E olha as palavras que o anjo diz: agora eu sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. E ele continua dizendo: levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele. Aleluia. Oh, aleluia. Deus deu providência. Deus proveu na vida de Abraão. Glória a Deus. O que apareceu do nada no meio do mato, gente? Um cordeiro. A resposta da oração, a resposta da fé, a confiança. O Senhor está dizendo para mim e para você: a tua fé e a tua confiança não é vã. Glória a Deus. A tua fé, a tua confiança, a tua obediência não está passando despercebido. O Senhor, Ele está dizendo para mim e Ele está dizendo para você que tudo que você está fazendo, Deus está ouvindo e está vendo. E o que você precisa, Deus vai dar providência. Deus proverá. Aquilo que você precisa, Deus provê. Glória a Deus. Ele vai prover. E ali, o sacrifício estava na mão. O que ele precisa estava na mão. E o Senhor está dizendo: permaneça na fé, igreja. Não desanima. Não dá o jeitinho brasileiro. Não larga a tua confiança em Deus. Permanece vindo na igreja, permanece orando, permanece sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas, permanece crendo, permanece sendo um homem, uma mulher de Deus, porque na hora certa o anjo de Deus vai aparecer e vai entregar a providência na tua vida. Na hora certa, se você permanecer, o anjo de Deus vai entregar o que você ora, o que você precisa, o que você quer, e o nome de Jesus vai ser glorificado. E no versículo 15 ao 18, o anjo pela segunda vez falou: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação e não me negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras eu te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz.
Lembra que eu te falei que o que Deus tinha para Abraão era muito além do que um filho? Às vezes tem cristãos que se contentam só com uma bênção. Quantas são as pessoas que vêm na igreja querendo uma cura? Quando recebem, vão embora. Quantas pessoas vêm na igreja, quer um relacionamento, tem um relacionamento e vai embora. Por que isso acontece? Porque elas se contentaram com uma bênção. Mas o Senhor está dizendo, Deus não tem só essa bênção que você quer. Deus não tem só essa vitória que você está buscando. Mas o Senhor está dizendo que eu tenho muito além do que você pode imaginar. Em Isaías 55 diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Que os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. E a visão de Deus vai além do que a nossa. Então o Senhor está dizendo, você consegue olhar um palmo da sua frente, mas o Senhor está vendo o seu filho, o Senhor está vendo a sua casa, o Senhor está vendo a sua família, o Senhor está enxergando o que Ele vai fazer na sua vida. Preste atenção no que eu vou dizer. O Senhor mostrou para José o que iria acontecer, que toda a família dele iria se prostrar diante a ele. O Senhor estava dizendo que entregaria um governo na mão de José. O Senhor entregou uma promessa, mas antes de essa promessa se cumprir, foi luta, foi muitas angústias e sofrimentos. Mas quem fez a promessa ali? Foi Deus. O Senhor também relata sobre a promessa na vida de Davi. Samuel foi na casa de Jessé e consagrou Davi a rei. Mas foi de um dia para a noite que ele se tornou rei? Quantas foram as lutas, as pelejas, as perseguições, as angústias? Mas o Senhor, Ele disse, foi eu que te fiz a promessa. Então acalma o teu coração e aguarda em mim, porque essa promessa, ela vai se cumprir. Ele disse, porque você me obedece. Ele não quer teu sacrifício, Ele não quer a tua beleza, Ele não quer a tua sabedoria, Ele quer a tua obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente que está querendo sacrificar muito, mas não está sendo obediente simplesmente à palavra de Deus. O Senhor quer a sua obediência. A partir de hoje, faça uma aliança com o Senhor de um obedecer. E se você ser um obediente ao Senhor, as promessas do Senhor, elas vão se cumprir. E para mim terminar a palavra, eu tenho que falar isso. Quem representava Isaac para ser morto? Isaac representava Jesus. Isaac era sinônimo do que Deus iria fazer pela humanidade. Quem era o pai? O pai era Deus, Abraão. E quem era o filho? Isaac. Cada um de nós. E o que a palavra diz? O pai, Abraão, teve condição de fazer o quê? Ele teve condição de entregar o seu filho por obediência a Deus. Lá no céu, Deus viu a humanidade perdida, a humanidade escrava, a humanidade doente, a humanidade em traças. E Ele falou, juntamente com Jesus, nós vamos fazer isso. Deus falou, vai lá. E João, a gente sabe, 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, olha só as referências, por amor de cada um de nós, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Você entendeu o quão era valoroso Isaac para Abraão e Sara? Oh, Deus fiel. Você entendeu qual é o valor de Jesus para Deus? E o Senhor está dizendo, Abraão não precisou sacrificar seu filho, porque Deus não permitiria isso. Mas Deus fez. Deus pegou o bem mais precioso dele. Deus, a Bíblia diz, Deus amou nós de tal maneira que sabe o que Ele fez?
Ele enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer pela sua vida. E a Bíblia declara: para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha